Olá! Quase todo mundo conhece o filme Erin Brockovich, né? Aquele drama jurídico incrível sobre uma luta que parecia impossível. Mas hoje a gente vai olhar para essa história de um jeito completamente diferente, como se fosse um guia prático sobre manifestação. Vamos ver como a jornada dela não é só sobre justiça, mas sobre como a convicção de uma única pessoa pode literalmente redesenhar o mundo ao redor dela. Então, a grande pergunta que fica é essa: o que uma briga de tribunal pode ensinar a gente sobre criar a nossa própria realidade? Pois é, a história da Erin Brockovich é um exemplo real, de carne e osso, de como intenção e foco não são só ideias bonitinhas, mas ferramentas que funcionam de verdade no mundo real. Certo, vamos rebobinar a fita e voltar para o começo. Tudo se inicia com a Erin no fundo do poço. E na teoria da manifestação, esse é um lugar poderosíssimo. É um momento de necessidade tão intensa, mas tão intensa, que cria uma espécie de vácuo energético. Um espaço que precisa urgentemente ser preenchido por uma mudança. Olha só para esse número: $16. Era isso. Era tudo que a Erin tinha na conta. Com 3 filhos para criar, sem emprego e ainda por cima, depois de perder um processo. É o que se chama de fundo do poço, mesmo, mas é exatamente essa pressão, esse desespero, que vira o combustível para a grande virada de chave. E aqui entra um conceito fundamental: contraste. O desespero da Erin não era só sofrimento pelo sofrimento, sabe? Foi o catalisador. Ela não queria mais um emprego. Ela estava clamando por dignidade, por sobrevivência. Essa necessidade absurda não era um simples pedido, era uma demanda, uma ordem para o universo, lançada com toda a força que ela tinha. E a maior arma da Erin nessa história toda não foi a experiência jurídica dela, até porque ela não tinha nenhuma. Foi algo muito mais básico e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. A sua autenticidade. Uma autenticidade inabalável. Aqui a gente vê o choque de dois mundos, de duas vibrações. De um lado tem a energia corporativa, fria, formal, cheia de protocolos. Do outro, a energia da Erin, humana, direta, sem filtro. A teoria diz que a gente atrai aquilo que a gente é, não o que a gente finge ser. E a Erin se recusou a fingir. Em vez de se adaptar ao sistema, ela forçou o sistema a lidar com a verdade dela. Essa frase, nossa, ela é a chave de tudo. O poder dela não vinha de um diploma na parede, mas de uma conexão humana real, genuína. Foi essa frequência de empatia, de se importar de verdade, que fez os moradores de Hinckley confiarem nela. Eles não se abriram para os advogados de terno e gravata. Eles confiaram na pessoa que estava vibrando na mesma sintonia de dor e de verdade que eles. Agora, vamos para a parte da ação, da mão na massa. Porque manifestar não é só ficar desejando. Exige um foco absurdo e um tipo muito específico de ação. Uma ação que nasce dessa clareza total. Pensa só nisso. A Erin achou o caso quase que por acidente, num arquivo de imóveis. Para qualquer outra pessoa, aquilo seria só um erro de digitação, algo para ignorar. Para ela, virou um foco absoluto, uma obsessão, mas uma obsessão produtiva. Ela canalizou toda a atenção dela para aquelas famílias e para o tal do Chrome hexavalente. E desligou o resto do mundo. E aqui está o pulo do gato. A Erin não gastou um pingo de energia se preocupando com o quão gigante era a empresa PGIE ou com os obstáculos no caminho. Ela simplesmente se recusou a dar foco para o problema. Toda a energia dela foi direcionada para a solução, para as pessoas e para a verdade que ela estava cavando. Isso quebra um mito gigantesco, né? Não se trata de ficar em casa só visualizando um cheque. A ação inspirada é exatamente o que a Erin fez. O trabalho de campo sem descanso, as horas e horas de pesquisa. Ela não sabia o mapa completo de como ia vencer, mas ela agia em cada passo, seguindo a intuição e as pistas que iam aparecendo no caminho. E aquela cena famosa, do cara que entrega os documentos secretos, olhando por essa lente da manifestação, aquilo não foi um golpe de sorte. Foi a consequência inevitável do foco sustentado dela. Ela montou o quebra-cabeça na mente com tanta força que o universo simplesmente foi lá e entregou a pecinha final que faltava para completar o quadro na realidade física. E tudo isso nos leva ao clímax da história. A vitória final no tribunal não é só um resultado jurídico, é a materialização física de tudo aquilo que ela construiu internamente, passo a passo. Lembra daqueles $16 do comecinho? Então, agora olha para este número aqui, 333 milhões de dólares. Este é o resultado final.
É a prova física inegável de que o mundo externo finalmente se curvou à realidade que ela sustentou por dentro. E este é o ponto central de tudo. O acordo judicial não foi apenas uma vitória legal. Foi o momento exato em que a realidade finalmente se alinhou com a certeza absoluta que a Erin carregava. Ela sustentou a visão de justiça com tanta convicção e por tanto tempo que o mundo material não teve outra escolha a não ser se transformar para corresponder àquela visão. Então, depois de ver toda essa jornada, o que a gente pode tirar de lição prática para a nossa vida? A história dela deixa algumas pistas bem claras. As lições são muito diretas. Primeiro, as dificuldades não são fraquezas. Elas são o combustível para os nossos maiores desejos. Segundo, a autenticidade é um superpoder. Nunca, jamais dilua quem você é para tentar se encaixar. E terceiro, e talvez o mais importante, um desejo focado no bem de todo mundo carrega uma força de manifestação imensa. E para fechar, fica essa reflexão. A história da Erin Brockovich, quando a gente olha por essa lente, nos força a perguntar: até que ponto a convicção e o foco de uma só pessoa podem, de verdade, dobrar estruturas de poder que parecem feitas de aço? A resposta que a história dela parece gritar é completamente.